Graça e paz. Eu te convido nessa noite a você reunir sua família e na sua casa prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Então eu te convido nesse momento que você realmente possa se esvaziar e adorar aquele que é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. E toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Mais uma vez, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome, Jesus. O teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome, o teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre
igual. Tu és santo, santo, e não há outro igual. Tu és santo, santo. Declare isso, santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. O teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Graça e paz, amados, nós estamos felizes por podermos meditar na palavra com você e convido você, diante daquilo que nós temos vivido, a abrir a sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque traz-nos uma palavra, sem dúvida alguma, profunda para os dias atuais. E diz-nos no capítulo 3, verso 17, o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu não sei se você conhece o significado do nome Abacuque. Abacuque significa abraçar. É interessante algumas informações a respeito desse livro. Por exemplo, o livro é escrito em torno de 607 a.C., durante o reinado do rei Jeoaquim, antes de Judá ser subjugada por Nabucodonosor. Do ponto de vista internacional, Abacuque está no meio de uma grande disputa de poder entre a Síria, Babilônia e Egito. E cada vez mais a Babilônia vai se acendendo nesse cenário político. Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias, tendo profetizado com este profeta no reino do sul, que precipitava em colapso nacional. É interessante nos lembrarmos que após a reforma do rei Josias, essa reforma na verdade termina abruptamente com a morte do rei, e as sementes de corrupção plantadas por Manassés frutificam cada vez de forma mais rápida sobre o reinado de Jeoaquim. Abacuque tem sido denominado como o livro que começou a reforma protestante. Paulo cita Abacuque, capítulo 2, verso 4, quando Abacuque nos diz que o justo viverá pela sua fé. Para justificar, para desenvolver a doutrina da justificação pela fé, em Romanos 1, verso 17, Gálatas 3, verso 11, Paulo cita Abacuque 2, verso 4. Sabemos que esse foi o lema de Lutero e dos reformadores. E é interessante, então, nos lembrarmos do significado de Abacuque e percebermos que parece que Abacuque leva o nome de abraçar, porque abraça essa fé pessoal do Senhor. É claro que fé é fundamental para enfrentarmos tempos de crise. Aliás, crise é uma palavra frequente na existência humana. Nos dias atuais, mais do que nunca, tem sido frequente a palavra crise. A questão não é se vamos ou não, quando vamos ou não passar pelas crises.
que são próprias da existência humana. Aliás, o próprio Senhor Jesus, em João, no capítulo 16, verso 33, nos diz que no mundo teríamos aflições. A questão, na verdade, é como nós vamos passar por tais crises. De que forma proceder em tempos difíceis. E nesse texto nós observamos a experiência de um profeta, de um homem que tem intimidade com o Senhor, de um homem que está no meio de crises extremas. E nós podemos tirar lições preciosas a partir da postura de Abacuque. O que Abacuque nos ensina através da sua postura em meio à crise? O que Abacuque nos ensina a respeito de como procedermos, de como vivenciarmos em meio às crises deste mundo? E, em primeiro lugar, eu quero convidar você a perceber comigo que Abacuque apresenta uma declaração de confiança. O momento era de extrema dificuldade. A economia daquela época estava abalada. A economia naquela época, baseada na agricultura, estava completamente abalada por conta dos caldeus. A cidade havia se tornado num grande deserto, bem semelhante com o que nós temos vivido hoje. Basta nós sairmos pelas ruas e percebermos o grande deserto que ruas tão populosas têm se tornado. Basta a gente observar a economia mundial e perceber aquilo que o coronavírus pode proporcionar à economia do nosso tempo. Eles estavam nesse sentido vivendo dias bem semelhantes, de crise profunda. Ninguém entendia, na verdade, o que estava acontecendo e muito menos entendia a ação de Deus diante de tudo aquilo que eles estavam vivenciando. Porém, mesmo assim, mesmo na ausência do entendimento, mesmo diante da crise profunda causada pelos caldeus, Abacuque produz uma declaração de fé. E é extraordinário quando você percebe lá no verso 18, Abacuque iniciando a sua declaração de fé com um termo, todavia. E é interessante porque parece-nos que quando Abacuque começa a apresentar a sua declaração de fé, o termo todavia quebra todo um padrão de tragédias anunciados. Quebra, na verdade, a percepção ou a identificação da crise que eles estavam vivendo, e nos apresenta, nos anuncia a esperança no Senhor. Seria como se tudo na cidade, no campo, estivesse completamente acabando, completamente sendo destruído, mas todavia há esperança no Senhor. Declarações de fé são estabelecidas quando nós passamos dias difíceis, tempos difíceis. Declarações de fé surgem em meio a dificuldades e adversidades. E eu convido você hoje, junto com a sua família, na sua casa, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, fazer também a sua declaração de fé. Quando nos lembramos de 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 8 e 9, nós vemos Paulo apresentando uma das suas declarações de fé, quando ele nos diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Se nos lembrarmos de Jó, no capítulo 19, verso 23, você vai se lembrar quando Jó diz: olha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Abacuque, em meio à crise profunda, tem a postura de apresentar uma grande declaração de fé. Eu convido você, diante de tudo que você tem visto, a apresentar um todavia na sua vida, a apresentar um todavia na sua casa, a apresentar um todavia diante dos seus, e dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra.
Mas ainda observamos que diante dessas crises, diante da crise vivenciada, Abacuque, ele não permite que a sua alegria lhe fosse roubada. Abacuque faz o improvável. Abacuque faz aquilo que talvez nós tivéssemos dificuldades de fazer. Abacuque, ele canta em meio aos tempos difíceis que vivia. E na verdade, a partir do verso 18, a gente observa um cântico ao Senhor. E quando chega no verso 19, então esse cântico se torna extraordinário. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque, em meio às dificuldades, à adversidade mais aguda da sua vida, da vida dos seus e da sua cidade, apresenta um hino que parte do fundo do seu coração. Eu convido você a ter a experiência de adorar a Deus em meio a todo esse caos, em meio a toda essa adversidade que temos experimentado. Abacuque nos ensina a nos regozijarmos no Senhor, independente da situação ao nosso redor. Quantas vezes nós vemos Paulo nos ensinando que a nossa felicidade é ultra circunstancial, porque está baseada em Cristo Jesus. Ainda presos em casa, nós podemos levantar um hino de louvor ao Senhor e sermos felizes, porque a nossa alegria, a nossa felicidade não se baseia na possibilidade de sairmos de casa, mas está baseado no Senhor Jesus. Nos lembramos dos cristãos primitivos sendo torturados, devorados por leões famintos, e no entanto, ainda sendo devorados por leões famintos e torturados, levantavam um hino de louvor ao Senhor. O Senhor Jesus nos orienta da necessidade de nos alegrarmos em tempos difíceis. Em Mateus, no capítulo 5, versos 11 e 12, o Senhor nos diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Precisamos aprender a nos alegrar em tempos difíceis. E Abacuque ainda nos dá um terceiro e último ensinamento no texto lido. Abacuque simplesmente crê na vitória. É interessante e maravilhoso percebermos que Abacuque crê na vitória em meio à adversidade, em meio à crise aguda, profunda. É claro que a confiança demonstrada por Abacuque era reflexo absoluto da certeza que ele possuía no cuidado de Deus. Era reflexo naquilo que significava o seu próprio nome, abraçar. Era reflexo do abraço que ele fazia no Senhor. Ele abraçava a fé no Senhor. Um perigo grande é nos deixarmos levar no meio da crise por aquilo que temos visto e ouvido sendo propagado pelos profetas do caos. Com isso, a gente corre o risco de perder o nosso foco no Senhor, desviarmos o foco no Senhor e olharmos as situações de adversidade. Entenda que ninguém, e nem situação alguma, tem a capacidade de arrefecer a nossa fé ou de nos machucar. Nós é que podemos abrir brecha dentro do nosso coração para termos a nossa fé arrefecida ou sermos machucados. Portanto, meu amado, eu convido você a se fechar no Senhor, a não permitir que as profecias do caos alcancem a sua vida, mas que você abrace a sua fé no Senhor, assim como Abacuque fez e assim como ele nos ensina. Nós podemos não saber o que vai acontecer, mas a nossa esperança está no Senhor. Por isso, nós podemos estar alegres. Por isso,
podemos cantar um hino de louvor. Por isso estamos convictos plenamente de que Deus suprirá nossas necessidades. Temos a convicção da vitória, pois o Deus soberano tem cuidado de nós. Portanto, meu querido, não importa a crise que estejamos enfrentando hoje, acredite que o Senhor nos sustentará. Acredite que o Senhor cuidará de nós e nos conduzirá em meio ao caos com a sua mão forte. Eu quero encerrar, meu amado, minha querida, lembrando a você o que lemos em Romanos, no capítulo 8, versos 37 e 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu convido você, nessa hora, a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque ainda que confinados, nós podemos meditar em Tua palavra. Ainda que presos nos nossos lares, nós podemos confiar e descansar no Senhor. Portanto, Senhor, nós pedimos, ensina-nos as lições que Abacuque nos apresenta. Ensina-nos, Pai, em meio a esses dias de caos, apresentarmos uma declaração de fé, pois a nossa esperança está baseada no Senhor Jesus, não no que vemos, não no que ouvimos. O Senhor Jesus vive e reina, portanto podemos descansar no Senhor. Assim eu peço que Tu, Senhor amado, visite cada um, abençoe cada família, tranquilize o coração daquele que está nervoso, que está intranquilo, assustado. Possa o Senhor abençoar e fortalecer o Teu povo nesse momento de dificuldade. Parece, Senhor, que em meio a um mundo tão agitado, o Senhor obrigou que o silêncio se fizesse para que nós pudéssemos ouvi-lo, para que nós pudéssemos meditar em Tua palavra. Assim, Pai, fala conosco, fortalece cada família, abençoa o Teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, a partir de amanhã, segunda-feira, nós teremos devocionais pela manhã. Nós queremos trazer uma palavra de conforto, de esperança a você. Assim nós, a partir de amanhã, segunda-feira, pela manhã, nós teremos algumas devocionais, ok? E eu quero convidar você, meu amado, a continuar sendo igreja. A igreja, meu amado, somos nós. E você precisa continuar adorando a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse vídeo nós vamos colocar aqui os dados bancários da conta da nossa igreja. E você não precisa deixar de apresentar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, mas muito pelo contrário, esse é o momento em que esse local que você tanto ama e que eu sei que você está com saudade de aqui estar, de aqui se reunir como igreja, precisa da sua contribuição, precisa do seu comprometimento. Que Deus te abençoe, meu querido. Que a boa mão do Senhor seja sobre vocês e que vocês possam aprender, ter aprendido com Abacuque. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, com todos aqueles que assistem a esse vídeo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.